felicidade plena não existe, né? Sempre alguém está doente, alguma coisa, alguma questão. Mas a vida é isso, né? É saber lidar com isso, né? Exatamente. É achar Com certeza. que a gente vai viver aquela vida plena do Instagram, né? Tudo maravilhoso. Aquilo ali não existe. Pros iludidos, né? A Não gente tem sabe, eu sei jeito. bem como é que é. A felicidade é ir vivendo nos percalços sempre feliz. É. Aquela vida do Instagram é muito mentirosa, né? Uma vida que nunca ninguém vai atingir, né? Nunca. Não vai, não vai. Conta comigo. Você sabe que mais que um professor, seria um amigo aqui, com muito carinho, muito respeito. Não estou aqui para vender nada, estou aqui para te ajudar, para poder você, depois dessa conversa, ficar melhor. Obrigado, professor. É um prazer estar falando com o senhor. Acompanho já o senhor no YouTube, já fiz alguns cursos ali no portal ESO, ou ESU. Exu, é verdade, legal. ESU. Comprei alguns cursos ali quando eu estava iniciando a minha advocacia na área imobiliária e acompanho o senhor. É um prazer estar falando com o senhor aqui, Que pessoalmente. legal, fico muito feliz mesmo. Conta comigo. Também. Hoje eu ganhei um prêmio também, porque o livro de Direito Imobiliário, ele passou a ser, o livro de Direito Imobiliário mais vendido no Brasil passou a ser o meu, já faz 6 anos, né? Que é esse aqui. De A a Z. E hoje chegou um prêmio, eu fiquei muito feliz, né? Até tirei foto aqui, porque é o 6º ano que é o livro mais procurado, mais vendido e mais elogiado. Então, tudo é feito com amor, com carinho, né? E veio outras coisas novas aí. Né? Na verdade, hoje nós vamos ter um livro de direito material de direito imobiliário que não tem, né? Hoje é tudo junto. Então, o que eu fiz? Agora eu fiz um livro de direito material e um livro de direito processual imobiliário. Então, a gente vai ter agora uma forma de conduzir o direito imobiliário diferente, né? Então, eu acho que é legal isso, porque a gente acaba ajudando, a nossa classe precisa de ajuda, né? A nossa profissão é muito sofrida, né, doutor? É pedra para todo lado, né? É o juiz ou juíza que nos maltrata, é o cliente que se perde a ação, vira contra nós, é o colega do outro lado que às vezes não entende que a gente é advogado e não somos inimigos, não é? Eu estava conversando com meu pai ontem, disse a ele que é impressionante como nós somos o operador do direito mais detestado por todo mundo, aí para piorar, às vezes até pelo cliente. Verdade. É assustador, a relação com o cliente é muito vulnerável, né? É difícil um cliente que vira um amigo. É difícil um cliente que vira um amigo, que manda um panetone, que te dá um Feliz Natal. A maioria te trata bem. Se você perde a ação ou aparece algum imprevisto no meio do processo, pronto, já não serve, já não presta, né? É estranha, a relação é muito fria, né? É bem curioso. Assim, eu advogo há alguns anos, não tem muitos. 2022, mais ou menos, eu comecei para valer. Já era formado há mais tempo, mas a advocacia para mim era um plano C, eu diria, porque eu já atuei no judiciário, em gabinete, e eu lia e via muitas atrocidades, muitos absurdos do judiciário, e eu pensava, poxa vida, como que o advogado sofre? Às vezes decisões assim Você sabe que às vezes decisões de estagiários, decisões de assessores, que não estão lendo o caderno processual direito. Ou seja, você capricha na escrita e dependendo da turma... Nossa, e assim, isso me frustrou muito por um tempo, por um bom tempo. Até que vieram os filhos, né? Aí a gente vai amadurecendo e vendo que, bom, isso é da vida, eu não vou ficar a minha delezando, eu tenho que botar comida dentro de casa, tenho que trabalhar, então vamos pra cima. É fogo. A gente percebe que às vezes não, é um sistema, né? É um sistema, um finge que trabalha ali, finge que julga aqui, e às vezes não, é copia e cola, é um terceiro, é terceirizado. É muito, muito difícil, né? E se a gente não blindar a mente, a gente fica doente, viu, doutor? Fica mesmo. Sim, eu sei. Fica porque falar que você é estável o tempo todo. Não, tem noites que também me dá insônia. Tem dias que a gente fica amargurado porque você fala, poxa, eu fiz algo com tanto amor, 5, 6 dias envolvido ali no processo, dá pra ver que nem leram uma sentença, muitas vezes você vê que é copia e cola e errada ainda, né? Escolheram copia e cola errado. É complicado. Jurisprudência que não se aplica, coisas assim que... E aí eu falo pros alunos, e às vezes de fora, falo, professor Júlio, não deve ser muito tranquilo a advocacia dele, porque não deve passar nervoso. Eu acabo engolindo o sapo do mesmo jeito e às vezes precisa tomar cuidado até com uma perseguição. Já que caiu na minha mão aqui, eu vou falar que não. Sabe, mas é complicado, né? Tem que tomar muito cuidado.
É uma luta, né? É uma luta. É uma luta. É uma luta, é uma luta. Com certeza. É uma luta. Minha história na advocacia começou aqui em Igrejinha, onde eu resido hoje. Eu moro no Rio Grande do Sul, sou mineiro, mas moro no Rio Grande do Sul, uma cidade que fica mais ou menos 1 hora de Porto Alegre, 30 minutos de Gramado. Vim pra cá na pandemia, vim pra acompanhar a minha então namorada, quase noiva. Namorada ela já? Tinha passado. Namorida, né? Namorida, como o pessoal fala. Namorida. Exatamente. Aí os aeroportos estavam fechando, a família dela não pôde vir, ela também é de Minas. E aí eu vim em um avião com 3 pessoas. Nossa. Dos últimos que saíram. Eu e mais 3 sentados. Vim com a malinha de mão, achando que ia voltar rápido. Nunca mais voltei. Caramba. Ela engravidou, nós casamos, no dia que eu fiquei. Que história! Foi e ficou. Que legal. E ficou. E tá feliz, doutor? Mas tá feliz, né? Tá feliz. Tem que ter aquela sensação que a escolha foi a escolha certa, né? A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter casado. Eu falo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter casado, ter meus filhos, ter minha família. Isso absolutamente não tem preço. E a sua casa é diferente da casa dos pais, né? É difícil cair a ficha, mas só para quem tem a sua casa para entender isso, né? É diferente, né? É diferente. A casa dos pais, a gente podemos ser amados, bem tratados, mas a casa, quando você tem a sua casa, não tem nada igual, né? Não, definitivamente. E aí eu vim pra cá, ainda com a cabeça de concurso público. Eu queria tentar concurso público para delegado. Eu quase passei no de Minas, fiquei por 2 questões, aí para outra fase. Mas aí a minha esposa engravidou, enfim. Então acabou o concurso por um tempo, eu dei um tempo e entrei para advocacia no escritório aqui na cidade. Foi quando eu tive acesso, primeiro contato com o direito imobiliário mesmo, porque era um escritório que prestava assessoria para uma imobiliária de uma cidade próxima. Fiquei um tempo nesse escritório, alguns meses, e era um escritório que estava iniciando, não tinha nenhum cliente, o advogado estava tentando. Acabou que a gente não bateu muito de modo de trabalhar e modo de enxergar os clientes, e eu saí. Aí fiquei desempregado de novo e fui a Gramado. Fui lá em Gramado, ver o que eu arrumava por lá. Acabei entrando numa imobiliária para auxiliá-los ali em algumas questões jurídicas. E dessa imobiliária vieram vários dos meus clientes que eu tenho hoje. A maioria dos meus clientes hoje são corretores ou pequenos construtores que estão começando lá em Gramado. Eu tenho poucos clientes na Igrejinha. Minha maioria dos meus clientes são de Gramado. Então, e quase sempre nessa área. Responsabilidade civil, contrato de compra e venda, contrato de permuta, essas questões relacionadas com o direito imobiliário. Claro que já atendi outras coisas, inclusive desses próprios corretores, já atendi até criminal. Mas o meu foco é esse e a minha atuação vai se encaminhando mais nesse sentido. De lá, eu tive o acesso à informação de uma área que um dos meus clientes pediu para que eu olhasse. Nada concreto, mas pediu para que eu olhasse porque a informação era de que era uma área perdida. Essa área está perdida, mas olha para a gente ver que a gente não tem acesso e as pessoas falam uma coisa aqui, outra ali. Aí eu fui olhar e pesquisei e vi que era a área de um senhor que havia falecido na década de 90 e nunca tinha sido feito inventário. O imóvel meio que abandonado ali. Abandonado. Isso. Só que um imóvel, vamos dizer assim, valioso. Um imóvel grande. E eu fui olhar e essa mesma pessoa tinha vários imóveis que estavam sendo perdidos por dívidas de IPTU. Dívidas minúsculas em relação ao imóvel e estavam levando o imóvel embora. E os herdeiros nunca procuraram saber. E aí eu fui atrás, eu falei, eu vou achar esses caras. Todos os advogados, todos os corretores com quem eu falei me desencorajaram. Eu procurei esses caras por 1 ano. E eu achei o neto do falecido. Conversei com ele. Doutor é insistente, isso é importante. Mostrei pra ele. Eu fui bem insistente, porque era uma coisa grande e todo mundo tinha desistido. Grandes escritórios de Gramado, assim, isso aí, esquece, é morto, esquece. E outra, a nossa classe, ela é muito preguiçosa, o doutor sabe disso. Para que eu vou estudar? Para que eu vou atrás de alguém? Por isso esses picaretas da internet que surgiram nesses últimos anos, eles, não sei se ganham dinheiro, né, mas aparentemente ganham.
Por isso eles conseguem vender esses cursos, tem agenda lotada, regulariza o imóvel no cartório, porque é muita gente preguiçosa, acha que tem um caminho mais curto e não tem, né, doutor? Não tem, né? Sim. Não tem. É verdade. Isso para tudo, né, doutor? Não só para o direito, para todas as tudo, áreas, para não tudo. tem. Enfim, Não hoje tem em como. dia, o parecer tomou uma proporção tão desbalanceada que não tem mais aquela coisa, tem que ser e parecer. Não, é só parecer. Só aparecendo você já vai ganhar muito dinheiro e depois desaparece. Então, eu sou muito paz e amor, o doutor me acompanha. Nossa, se eu puder falar alguma coisa positiva, eu falo, negativa eu evito. Mas isso me incomoda, é algo que eu faço comentários, porque você vê, às vezes nem advogado com todo respeito, tem um cartório ali no interior, não, você vai ganhar dinheiro. Peraí, se eu vou ganhar dinheiro, porque você não vira advogado, para de ser picareta, assim, a pessoa se forma num dia, no outro já quer dar curso, tudo bem, cada um faz o que quer, livre-arbítrio, claro, mas enganar os outros não. E esse pessoal que surgiu, esse pessoal, além de não ser advogado há pouco tempo, eles fazem muito mal. Eu faço muita mentoria aqui para advogados e muita gente com depressão, doutor. E muita gente fala para mim, professor Júlio, eu fiz um curso com picareta tal, a picareta tal, e falou que ia ficar rico, milionário, e agenda lotada, e fiz o curso e nada aconteceu. Eu acho que eu sou uma incompetente, ou eu sou incompetente. Tem doutora que começa a chorar, doutor, na mentoria presencial, online. Então, eu peguei um pouco de bronca, porque eu falo, meu Deus do céu. E eles estragam os nossos colegas advogados e estragam a sociedade, porque o leigo vê um vídeo curto daquele, fala, poxa, meu advogado é ruim, minha advogada não resolve nada. Olha lá, resolve fácil no cartório, eles inventam uma coisa que não existe, né? É verdade. Hoje é bem complicado. É complicado. Espetacularização de tudo, né? De tudo. Chega a ser irritante, né? Chega a ser irritante. Eles não têm coragem, não chega aqui. O professor raiz, o que ele faz? E eu faço isso, e eu vejo que quem é da minha geração faz isso. A gente chega aqui e fala, ó, erramos aqui, deu muito errado, deu dor de cabeça, deu prejuízo. Isso é legal, contar a história boa e a história ruim. E aí a gente acaba ajudando. Agora, só um mundo de ilusões, vai tomar banho, né? Bando de picareta. Doutor, e o doutor insistiu, achou. Achei o neto do falecido. O neto do falecido. Eu disse a ele, falei, olha só, eu falei, através de contatos, enfim, achei. Falei, olha só, eu tenho uma informação para te trazer, não sei se você está sabendo, nunca achei seu nome em lugar nenhum, consegui seu telefone com um dos meus clientes. E assim, você tem alguns imóveis de valores elevados, consideráveis, que estão sendo perdidos para a prefeitura e que vocês poderiam eventualmente fazer a venda de um dos imóveis que vocês têm, quitar as dívidas da prefeitura, regularizar a questão patrimonial da família e, enfim, viver a vida de vocês. E uma pessoa, assim, classe média, normal, só como, né, enfim, como a maioria das pessoas, a maioria de nós. Um jovem, por volta dos 35 anos, um pouco mais velho que eu, casado e sem filhos. Aí ele falou, tá, mas... Ou seja, ele até tinha herança, né? Tem, mas ele não tinha condições financeiras, interesse ou tempo e nem condição financeira para investir muito, né? E ele nem sabia. Ele não sabia de nada do que eu falava pra ele. Eu falei pra ele, você tem noção que vocês são proprietários, entre aspas, né? Não tecnicamente falando, mas falei pra ele assim, vocês são proprietários de áreas valiosas numa cidade turística, numa cidade que, enfim, vocês têm essa noção? Aí ele falou, bom, meu avô tinha terras, mas eu não sei. Sim, totalmente perdido. E aí eu falei, você tem advogado? Ele falou assim, olha, eu já ajuizei algumas causas, até tem. Depois eu vi, ele tinha uma advogada mesmo. E aí eu falei pra ele, bom, enfim, essa reunião a gente agendou pra ver se você tem interesse. Foi uma prospecção bem ativa mesmo, porque essas pessoas estavam desaparecidas. E eu fui atrás mesmo. E o doutor foi merecedor. Porque o doutor tinha as informações, correu atrás. Legal, doutor, que história linda. Quase um ano atrás. Falei pra ele, eu vou ser bem franco com você, vou ser bem honesto, vou trabalhar como eu geralmente trabalho. Espero que Deus abençoe essa minha iniciativa e que você entenda o que eu tenho pra te dizer. Você tem imóveis, e eu tenho clientes corretores, então eu pergunto para eles me dão valores aproximados. Eu falei, vocês têm uma dívida de aproximadamente 2 milhões com a prefeitura municipal. E muitos imóveis de vocês estão sendo perdidos por causa dessas dívidas.
vocês têm imóveis avaliados em valores até superiores a isso. Não seria o caso de vocês ingressarem com o inventário, você, o seu irmão e o seu tio, o filho do falecido, porque o pai dele, que era irmão, o casal de falecidos, os dois mais velhos, o casal de falecidos que nunca foi feito inventário, que morreram na década de 90, eles deixaram 2 filhos. E desses 2 filhos, um não tem filho nem esposa. O outro teve 2 filhos, um deles com o qual eu conversei. Esses 2 irmãos, filhos diretos dos inventariados, esses 2 irmãos nunca procuraram ajuda para regularizar o patrimônio. Um deles veio a falecer e os filhos dele ficaram aí. E esses filhos dele, um deles foi com quem eu conversei. Aí eu perguntei para ele, você não tem intenção, você, seu irmão, seu tio, de abrir um inventário, pedir para juiz ou alvará judicial para vender um imóvel, mostrar as dívidas, ter uma autorização para a venda de um dos imóveis do espólio antes do inventário se finalizar, pagar as dívidas e seguir fazer o plano de partilha? Aí ele falou, eu tenho. Ele falou, mas teria que ver quem comprar. Eu falei, eu tenho pessoas que conhecem quem comprar, a maioria dos meus clientes são corretores. Aí ele falou, interessante, me dá algumas semanas que eu entre em contato com você. Desapareceu. Nunca mais me ligou, eu ligava, não atendia, mandava mensagem, nada. Será que ele achou que era golpe? Será que hoje em dia o povo é desconfiado, né? É estranho. Eu entendi o lado dele porque é estranho. Uma pessoa vem e te aborda do nada, entre aspas. Mas eu mostrei tudo para ele. Eu abri o computador para ele, eu mostrei as telas, eu mostrei os processos, eu abri tudo na frente dele. Eu não fiz uma coisa tipo, sabe, vendedor de sonhos. Não, eu falei, olha aqui. Você mostrou, falou, eu sou advogado, tá aqui minha inscrição, não sou aventureiro, não sou um estelionatário. Sim, eu falei, olha, você pode ir na imobiliária tal, tá aqui meu AP, tá aqui os cadastros dos processos que eu tenho, enfim. Embora minha atuação seja muito mais extrajudicial, mas tem processos judiciais. Claro. Atuo hoje num escritório de carteira assinada, mas também tem meus clientes. Estou bem conversado com o dono do escritório. No escritório dele é só eu e ele. É um escritório aqui de igrejinha. Um escritório bem tradicional, mas pequeno. E eu tenho meus clientes à parte. A gente já conversou sobre isso, é bem tranquilo. Conversei tudo isso com ele, expliquei tudo para ele de forma bem sincera, e ele falou, tudo bem. Eu não consigo achar meu tio. Eu não me dou bem com meu tio. Meu tio tem problema de cabeça. Ele tem vários problemas de cabeça. Inclusive, meu irmão não estava presente. Ele falou, meu irmão está internado por questões de drogas, etc. Então, eu respondo por ele. Então, basicamente, é como se ele dissesse, todos os bens do espólio se convergem em mim. Porque o meu irmão, em mim, assim, pelo menos para administrar, o meu irmão, ele está internado, eu respondo por ele, e meu tio também não é bem das ideias. Está desaparecido, eu não acho. Ou seja, uma família meio que dividida, né? Totalmente, né? Claramente a dúvida ali entre os familiares, claro, ele não gostava da família do pai. Ele era muito mais pro lado da família da mãe. Ele falou, não converso com meu tio, nem sei onde está, não sei onde vive, eu sei que ele tem problema de cabeça e não dá para achar. Meu irmão é internado, então eu sou o único com quem dá para conversar. Expliquei tudo para ele, falei, ok. Aí ele me disse, tudo bem, eu vou entrar em contato com o senhor daqui a alguns dias. E sumiu, isso foi em setembro do ano passado. Eu esperei, passou uma semana, passou 2, nada. Aí eu liguei para ele, não me atendi. Mandei mensagem no WhatsApp, não respondi, nunca mais respondeu, sumiu. Aí eu desisti, falei, bom, tentei, paciência. 2 meses depois, em novembro, eu conversando com meu pai é uma pessoa que gosta de conversar comigo, assim, sobre minha profissão e tal, como que tá indo aí no sul, enfim. Ele sempre me liga. É um papo gostoso, né? Porque eu falo isso, é um papo gostoso. É muito gostoso quando você tem um pai amigo, né? Pra bater um papo, é gostoso. Se sente feliz com as suas conquistas, que se preocupa, enfim. Meu pai, ele é bem assim. Aí ele me liga e às vezes eu conto os casos pra ele gosta de ficar ouvindo. Aí eu contei e tudo mais, e aí ele falou, bom, dá uma olhada lá, vê se o rapaz não fez nada. Eu olhei, era novembro do ano passado. Era final de novembro, ele tinha entrado com o inventário com outro advogado. Ele entrou com o inventário com outro advogado, e o processo já estava extenso, corre em segredo de justiça, o processo já estava extenso. E tinha lá, eu vi nos eventos, você não tem acesso, porque está com segredo de justiça,
mas tinha lá dentre os eventos, estava escrito lá, alvará expedido. Eu falei, provavelmente ele fez exatamente o que eu falei para ele fazer. Tudo bem, paciência, é da vida do jogo, segue a vida. Mas que deixa a gente triste, chateado, deixa, né? Porque você vê que você não só, o doutor só não fez o trabalho de pesquisa, como acabou levando as teses, ó, daria para fazer isso aqui, né? Eu levei todas. Eu levei todas. Meu pai até me disse, você foi muito bobo. Eu falei, pai, entenda bem, não foi ele que me procurou. Seria estranho se eu não mostrasse tudo. Ainda mais no mundo de hoje, como o senhor disse, cheio de picareta, cheio de golpe. Você abre o seu celular, você cai no golpe. Eu caí no golpe com meu irmão esses dias, ele pedindo dinheiro, porque tinha, enfim, eu mandei R$1.000 e quando eu liguei pro meu irmão, ele, não, tô sabendo de nada. Enfim, tudo, sabe? Então as pessoas, eu falei, pai, não tinha como não me apresentar com sinceridade. É a única arma que eu tenho, é a sinceridade. Vou falar o que eu pretendo fazer, quais os benefícios que eu pretendo trazer para ele, e óbvio que eu vou ganhar também como advogado. É o sustento da minha casa. Só que ele escolheu fazer com outra pessoa, paciência, é da vida, acontece, eu tentei, era o tiro que eu tinha para dar, eu dei. Ponto. O resultado não está na minha mão. A consequência não está na minha mão. O que dá para fazer, eu tentei e fiz. Meses se passaram. 4 meses, mais precisamente. 4 meses. 4 meses. Numa conversa despretensiosa com um dos meus clientes, ele tocou na conversa assim. Porque eu falei com fulano, que falou com o Beltrano, e um desses fulanos Beltrano que ele falou, ele tocou no nome do tio desse rapaz. Aí eu falei, pera, você falou fulano de tal? Aí ele, isso. Aí eu falei, você conhece ele? Ele falou, conheço. Mas ele é acessível? Era o tio dele que ele falou que era inacessível. Ele falou, olha, eu já conversei com ele pelo telefone. Eu falei, você tem o número dele? Eu parei tudo. Você tem o número dele? Ele falou, tem. Eu falei, você pode, por gentileza, passar o número? Aí ele ficou assim, eu falei, eu te explico. Expliquei tudo. Minha mãe não gosta desse meu jeito, ela fala que é bobagem, que eu perco dinheiro, que eu sou passar na perna, mas eu prefiro ser... Mas quem não é, né? Eu falo isso na sala dos professores, era muito comum, professor Júlio, porque problema com imóvel todo mundo tem, né? Não dá pra fugir, uma hora você vai ter. E professor Júlio, vem cá, aí era professor de direito do trabalho, outro professor de direito penal. Professor Júlio, vem cá, eu tô com um caso assim, eu vou passar o cliente pro professor pra gente fazer uma parceria. Mas qual que é a resposta? Quanto cobraria? E eu percebi, depois do longo tempo, que eles sumiam. Ou seja, eu dava todas as teses, as dicas. Hoje, pode ser professor, marca a mentoria. Porque se um advogado que muito carinho, marca a mentoria, participa comigo de uma mentoria de forma correta, justa, por que você que é professor não vai passar? Acabou, cortei. Ou seja, só tem esperto, né, doutor? Você faz bem. Até para valorizar o seu trabalho, para quem está tomando o serviço, para dar mais valor. Mas enfim, eu peguei o telefone, falei com ele, olha, ele nem é advogado. Eu falei, se você me ajudar a conseguir conversar com esse cliente, eu divido meus honorários com você. Aí ele falou assim, real? Eu falei, real. Eu assino o contrato. Porque eu tenho um lema que eu falo assim, quem tem palavra não tem medo de assinar contrato. Verdade. Desde que esteja o que está lá. Eu não tenho medo de assinar contrato. Eu falei, eu não preciso assinar. Mas eu faço questão de assinar. Até mais para outra pessoa do que para mim. Verdade. Então assim, eu já lidei muito com isso. A pessoa fala, não, pode confiar, tudo bem, então vamos assinar um termo? Não, termo não. Mas se você tem palavra e cumpre a sua palavra, é a coisa mais importante, você não tem que ter medo de assinar um contrato. E quem tem palavra, não tem medo de assinar um contrato. Não tem medo, verdade. Gostei desse ditado. Eu falei pra ele, Verdade, gostei desse ditado. Quem tem palavra não tem medo de assinar contrato. Verdade. Não tem medo de assinar contrato. Se tal o que eu tô falando tá no contrato, eu assino. Falei isso pra ele, falei, eu te mando o contrato, fica tranquilo que eu te mando o contrato. E se eu não te mandar, você me cobra. E posso gravar um áudio pra você ter isso aí. Eu fiz dos honorários. Ele falou, tudo bem, então vamos dar um jeito, vamos achar esse cara. Achamos. Liguei, conversei com ele. Caramba, olha que história. O doutor foi parar do outro lado. Não é? Foi parar do outro lado. É uma história assim, inacreditável. A minha esposa, assim, enfim, toda noite a gente fica revisitando a história. Mas enfim, encontrei o rapaz, o senhor, 4 meses depois. E de fato, ele é de dificílimo acesso. Ele tem aqueles celulares de tecla, não sei se eu lembro dessa época. Eu sei, tive muitos, Ou seja, o celular normal, né? O analógico, né? Isso. O celular analógico, não, a tela não... Não tem WhatsApp, né? Não tem nada, ele não tem WhatsApp, não tem nada, só o telefone. Tem um carrinho bem simples
e quase não fica na casa, que é a casa dele, quase não fica lá. Ficam os cachorros e ele quase não para lá. Consegui achar o cara, conversei com ele, expliquei pra ele o que estava acontecendo. Ele não tinha noção de nada. Sabe o que é nada? Absolutamente nada. Ele não tinha nem noção que tinha direito a uma herança, onde era, totalmente perdido. Tem. Não, isso ele tem. Isso ele tem. sempre teve. Qual que é a questão? Ele é aqueles caras, assim, bem antigos, de mentalidade de honra, sabe? De a terra é minha, eu vou defender minha terra. Já trocou tiro com a prefeitura, já foi preso, preso, não sei se foi, mas assim, já falou que defendeu a terra dele trocando tiro, já soltou cachorro dos outros. É uma pessoa bem diferente, não é do nosso tempo. Na conversa com ele dá pra perceber que ele não é do meu tempo, pelo menos. Verdade, doutor, mas enfim, definitivamente. É uma pessoa de um trato muito, muito mais delicado. Tem que ter uma sensibilidade, assim, tem que rememorar as conversas com meu avô, meu finado avô, enfim, com meu pai há anos atrás. É uma conversa diferente. Tem toda uma abordagem diferente, né? O doutor teve que ter uma paciência, um jogo de cintura, né? Isso. A primeira reunião que eu fiz com ele durou 4 horas e meia. Nossa senhora, é uma noção presencial. Quando eu assinei o contrato com ele, eu consegui assinar o contrato com ele, ele leu cada vírgula. E todas as cláusulas ele parava e me perguntava, da procuração idem. Ele me perguntava cada cláusula, ele perguntava, o que significa isso? O que significa isso? O que significa isso? Mas ele ficava perguntando. Ele é inteligente. Ele é uma pessoa inteligente. Só que ele não tem muitas informações. É uma pessoa sem instrução, mas é inteligente. São coisas distintas. Mas o doutor conseguiu devagarzinho ganhar a confiança dele, né? Sim, consegui entrar no inventário para ver o que estava acontecendo. Porque corre em segredo de justiça. Inclusive, eu assinei o termo lá que tudo ficaria entre nós. Claro que essa reunião eu sei que ela é privada, mas por isso eu estou lançando mão. E confio no senhor também, acompanho o trabalho do senhor há muito tempo. Mas falei para ele, olha, isso é segredo de justiça, fica entre nós. Tudo bem. Entrei no inventário. Quando eu entrei no inventário, eu percebi que o sobrinho dele havia feito exatamente o que eu havia falado pro sobrinho. Eu, inclusive, disse isso para ele. Eu falei, olha, depois de uma outra reunião, eu falei, o seu sobrinho fez o que eu falei. Eu não omiti dele que eu procurei o sobrinho, eu não omiti dele que eu dei as ideias, que tudo que aconteceu lá foi eu que falei. O doutor falou a verdade, a história é real, né? Foi sincero e honesto, né? A história é real. Ele ficou possesso. Mas eu falei, bom, seu Marco, não dele é Marco, eu não conhecia o senhor. Eu não tinha como, não sabia quem era o senhor. Eu fui atrás do primeiro que eu encontrei e fui sincero como estou sendo com o senhor. Agora eu fui com ele. Só isso. E ele fez exatamente o que eu falei para ele fazer. Só que qual que foi a questão? Ele vendeu, para pagar as dívidas junto à prefeitura, um dos imóveis, talvez, um dos imóveis mais valiosos do espólio. E quando eu falei o valor do imóvel para os meus clientes, eles falaram assim, Alex, ele vendeu o imóvel por menos da metade do valor de mercado. Menos da metade do valor de mercado. Eu falei, mas vocês têm que comprovar isso? Aí um dos meus clientes, que ele não faz laudo, ele não tem CNAE, se não me engano, do Cresci, para fazer laudos, porque uma coisa é você ter o Cresci, atuar como corretor, outra coisa é você tem um curso que tu fazer dentro do Cresci para avaliar imóveis. São diferentes. Nem todo corretor pode fazer avaliação de imóvel. Ele faz um laudo ali, mas um laudo não. Um parecer de mercado. Parecer de mercado. Mas um laudo mercado lógico, de imóvel é um curso específico. Ele pegou 3 laudos de corretores com um parágrafo, 4 linhas, falando o valor do imóvel que cada um dava. O valor variava um pouco acima e um pouco abaixo do valor que ele efetivamente vendeu. E vendeu o imóvel para uma rede de supermercados aqui da região. E no contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda, constava a cláusula de que caso o herdeiro, tio dele, aparecesse, questionasse a venda no inventário, o contrato poderia ser rescindido, desde que isso fosse corroborado judicialmente. Caramba, você vê, chegaram a pensar até nisso, ó, vamos colocar aqui porque se aparecer o contrato é rescindido, olha só. E eu percebi que ele tentou vender o imóvel algumas vezes no inventário, pedindo autorização para a juíza negou, falou, é medida excepcional, não vou deixar. E aí ele trouxe um AE da casa desse hoje meu cliente, com um número desconhecido. E trouxe os pareceres de mercado, e trouxe as dívidas fiscais, enfim, ele montou, a advogada, né, montou bem, de se reconhecer, ela está fazendo um bom trabalho,
o parecer para a juíza entender que era caso de autorizar a venda. Falou, olha, ele não é encontrado, é impossível encontrar ele. O valor de mercado está certo, estão aqui 3 pareceres. Nós temos débitos fiscais, vamos perder os imóveis. Então, excelência, se eu não puder vender o imóvel, a senhora está me condenando a perder meus outros bens. Aí ela deu. Ela deu uma alvará e ele vendeu. Aí 2 corretores me mandaram laudos muito bem feitos, que eles fazem, só que eles não podem assinar, mostrando que o valor da venda é menos da metade do valor de mercado. E ele tinha outros bens mais baratos em valor, outros terrenos mais baratos em valor superior à dívida tributária da prefeitura. Ele poderia ter lançado mão de bens mais baratos. Aí, detalhe, um dos corretores que fez o preço da avaliação, ele é o corretor que intermediou a venda. Está escrito o nome dele no contrato de compra e venda, como corretor. Ele está lá como compra e venda. Está lá, ele está lá. Que reviravolta. O nome dele está lá. Enfim, qual é a intenção? Foi muito custo. Eu tive muito custo para achar esse cliente. Tempo, de gasto, né? Não foi fácil. O que o doutor fez não foi fácil. Eu diria que isso até é o menos, viu, doutor? O gasto financeiro é o menor. Foi mais um gasto quase emocional. Emocional, a energia, né, doutor? A energia que você levou, esse caso levou muita energia sua, né, doutor? E até a decepção, né? Na hora que o doutor descobre que o outro entrou com a ação, tudo bem, o ônus é dele, faz o que ele quer, mas desanima, né? Desanima. E a forma que agiu também, né? Olha, muito obrigado pela informação, mas eu vou contratar um advogado na minha confiança. Eu sempre falo para todo mundo, para os alunos, seja verdadeiro, não é isso? Pronto, final, né? Sim. Ele me deixou esperando, eu fiquei semanas esperando a ligação não. E assim, o senhor imagina, eu não venho berço de ouro, zero. A gente luta muito, eu e minha esposa, muito mesmo para criar nossos filhos. Somos sozinhos aqui no Rio Grande do Sul, não temos nenhum parente. Então, tudo pra gente é muito corrido, tudo tem horário, tudo tem tempo certo. Eu tenho que buscar meu filho na escola, numa cidade próxima. O nosso bebezinho tem 4 meses, então tem que ter alguém para cuidar sempre. Enquanto eu estou no escritório, minha esposa tem que estar em casa. Enquanto eu estou em casa, ela tem que estar no escritório. A gente não tem com quem deixar, a logística é muito complicada. E eu ir atrás desses clientes em outra cidade, embora seja próximo, tem muitas camadas. Então esse desgaste vai ter o maior. Mas qual que era a questão? Eu consegui esse cliente, graças a Deus. Fui atrás mais de um ano atrás, consegui. Imagino que até a esposa deve ter chegado no doutor e falado, larga isso, chega disso, né? Deve ter chegado, né? Ela até que não, mas assim, ela ficava naquela do tipo, bom, que pena, mas vamos seguir, não vamos... Quem insistiu mais perto foi meu pai, você acredita? Ele e aquele pessoal lá, ele comentava. Aí eu, pai, isso aí já foi, não volta. E engraçado que apareceu sem eu estar ativamente procurando, eu lancei a semente e deixei. Uma hora brotou. E que quando coisa, eu vi o nome... Isso é um trabalho danado para achar né? O ingrato, vamos chamar de ingrato, né? Não que seja obrigatório, mas foi ingrato. Não né? é, definitivamente. Foi. E aí cai no teu colo o outro, né? Deus é maravilhoso, não é? Deus é maravilhoso, né? É uma coisa surreal. Eu, assim, enfim, tem boas histórias a esse respeito. Eu não era tão... Minha esposa sempre foi muito mais fiel, vamos dizer assim. E as coisas aconteciam na vida dela de uma forma maravilhosa. É assustador de contar. E eu ficava de fora, assim, pensando, meu Deus, que menina abençoada. E ela sempre me falava, olha, um dia vai acontecer com você. E eu assim, esse dia tá demorando. Só traulitada, vida, enfim. Vou contar aqui um monte de questões. E desde que eu me casei, e a gente tem uma vida familiar muito saudável, graças a Deus, nossa, minha vida mudou muito. Teve muitos momentos ruins, mas os últimos 1 ano e meio foram maravilhosos. Não posso reclamar de absolutamente nada. Eu vejo na voz do doutor. Eu vejo esse brilho aí. O doutor tá feliz. Isso é bom, tá feliz. Percebo isso. Sim, exato. Mas, enfim, qual é a questão? O meu cliente, ele quer, porque quer, para mim seria até melhor que não fizesse, mas ele quer de todas as formas, eu não vou contrariar, ele é uma pessoa bem específica, bem complicada, assim, daí eu tenho que fazer o que ele quer, de certa forma, né, claro, passando pelo filtro jurídico, mas ele quer anular essa venda. Legal. E ele quer... Legal, e ele está no direito dele, acabou, né? Houve uma simulação. Dessa forma.
ele quer anular a venda e ele quer tomar a inventariança para ele. Não sei se é o termo correto, mas enfim, ele quer ser o inventariante. Tá certo. É pedir a exoneração do inventariante e ele passar a ser inventariante. E o doutor vai conseguir, hein? Vai conseguir. Deus abençoe. O sobrinho dele disse que no processo que ele não podia ser encontrado. Assim que a venda foi feita, ele ligou para ele e falou: eu tenho dinheiro para te passar. Quando e onde eu posso te encontrar? Ou seja, ele ligou e falou com o tio quando a venda foi feita. Só que nos autos ele disse que o tio era incomunicável, que ninguém achava. Ou seja, ele tinha sim acesso. Ele tinha acesso. Mas ele tinha acesso. Tanto que o tio dele me falou isso. Ele falou: mas meu sobrinho me ligou, falando que tem um dinheiro para me dar. Será que é isso? Eu não tinha ainda acesso ao inventário. Eu falei: talvez seja. Talvez seja. Temos que olhar o inventário. Quando eu olhei, batata, tiro quieto, estava lá. Ele vendeu por menos da metade do valor do mercado. Simulou várias coisas. Um dos corretores era um dos avaliadores. E as minhas questões são, em relação a isso, né? Essa questão da inventariança, eu creio que existem subsídios, né? Eu não sei se eles vão ser fortes o suficiente para a juíza tirar, eu não sei quão grave é. Eu já atuei em inventário, sobretudo no escritório que eu atuei em um bocado de inventário. Mas meu mesmo, eu só tinha um antes desse, eu digo meu exclusivamente. Eu já atuei em e esse caso, doutor, até uma dica, o doutor tem que trabalhar com a ação declaratória de nulidade. Nós temos a anulatória, né? Mas não é caso de anulatória. É caso de ação declaratória de nulidade. Por quê? Porque a ação declaratória não tem prescrição. A ação declaratória de nulidade não tem prescrição. A ação anulatória tem 4 anos, né? Então, além de... A nulidade, ela não convalida, né? Não convalida. Então, o grande segredo desse caso é o doutor trabalhar com a ação declaratória de nulidade, porque não tem prescrição, de fato. Então, o doutor não corre esse risco. E é uma ação muito mais aberta. O doutor consegue trabalhar muito bem, não. Houve uma simulação. Tem que bater nessa palavra, simulação, que é o que aconteceu. Olha, alegou que não me achava, que em lugar nenhum, e a hora que vendeu, recebeu o dinheiro, já me ligou no dia seguinte. Então, mentiu, né? Houve uma simulação. Uma não, várias, né? Entre elas a avaliação errada, equivocada, e a mentira de falar que não tinha contato comigo, né? E outro segredo importante dessa ação, o doutor tem que pedir o nome da ação ficaria assim: ação declaratória de nulidade de ato jurídico e todos os afins. Por quê? A intenção é a nulidade do ato jurídico que autorizou a venda e da própria venda, do próprio negócio, né? Ele já foi escriturado, inclusive. Tem escritura pública. Por isso essa ação, ela é a nulidade de tudo, né? Efeito total. É a nulidade, inclusive, do registro. Lá no pedido, o que o doutor vai ter que fazer? Deixar claro que é a nulidade de todos os atos, inclusive o registro. Porque senão a parte numa eventual contestação, ela põe uma confusão na cabeça do juiz, né? Acaba alegando, levando para o lado que não dá para fazer a nulidade, só a nulidade da sentença, deveria ser uma rescisória. O ideal é o doutor deixar claro que não é rescisória, porque não está pedindo a desconstituição da sentença. Está pedindo a nulidade do último ato, que é o registro, gerando efeitos a tudo, né? Anteriormente. Porque a linha de defesa deles, doutor, é falar que o doutor errou a ação. Não. Juiz, não era ação de nulidade. Era uma ação de rescisão, uma rescisória, né? A rescisória do 966. E não tem nada a ver. O doutor quer o quê? A nulidade de todos os atos, entendeu? Essa, assim, a venda, ela não tem tempo. Ela aconteceu em dezembro do ano passado. Então, assim, a questão de prescrição, creio que ainda não se aplica. Mas, ainda assim, a ação declaratória de nulidade seria o melhor instrumento que se usava? Seria porque ele é, com muito carinho, muita propriedade, ele é o instrumento mais aberto que o doutor consegue trazer várias situações. E entre elas, né, a principal, a simulação. E não a simulação no plural mesmo, as simulações, né? Do valor de imóvel, da variação, a simulação do contato com ele que era inexistente, que não é verdade, né? Prova disso se faz a ligação, o contato. E no polo passivo da ação vão as duas partes contratantes, né? Vai tanto o supermercado quanto o inventariante. Vai as duas partes. Não, vai as duas partes. Na verdade, a anulação do ato jurídico vai as duas partes. Vai o vendedor e o contratante.
E é engraçado que a decisão vai interferir na decisão judicial, né? É uma ação complexa, por isso uma ação dessa é cobrado aí normalmente 20% do valor do negócio, de 20% até 50% eu já vi, do valor do negócio ou da recuperação econômica, quando você faz um contrato ad êxito. Agora a peça para fazer é de 20 até 35 mil, uma peça dessa, né? No mínimo, porque é uma ação muito complexa, não tem copia e cola no Google, né? É uma ação artesanal. Né? Mas também o trabalho todo que o doutor já teve, esse daí vai ser um trabalho enorme, mas vai ser o menor, né, doutor? Porque olha o que o doutor fez aí, que reviravolta, hein? Sim, é enorme. Enorme. E assim, eu tenho os laudos de... Qual que é a minha dificuldade? No contrato de compra e venda está escrito expressamente que se houver... A forma como o contrato foi redigido, eu quero me atentar a esse detalhe também. Está escrito na cláusula que caso o herdeiro, que hoje é meu cliente, conteste e seja referendada a contestação nos autos do inventário, o contrato está rescindido e as partes voltam para o status quo ante. Ou seja, eu pensei, nos termos